A palavra é Jesus Cristo. Sexta-feira, na quinta semana da Quaresma, 11 de abril de 2025. Oremos. Perdoai, Senhor, as faltas do vosso povo e na vossa bondade desfazei os laços dos pecados que em nossa fraqueza cometemos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra de hoje tem na primeira leitura o texto do livro do profeta Jeremias, no capítulo 20, versículos de 10 a 13. O salmo responsorial, Salmo 17, com 4 estrofes, tem entre elas o refrão: Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. E o Evangelho será o de São João, no capítulo 10, versículos 31 a 42. Os profetas têm traços do futuro Messias. Com Jeremias, por exemplo, há uma perseguição contínua na vida dele, e que o assemelha aos últimos dias da vida de Jesus, sim. Ele ouve pelas ruas da Babilônia, das regiões onde morou como deportado, as ameaças, as pressões, os terrorismos, e todos iam na direção deste líder, Jeremias, que deveria ser muito influente no meio do povo que chegou de fora. As ameaças eram diretas: denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. E não se tratava só de estrangeiros, eram também pessoas da própria comunidade, amigos, todos os amigos que observavam as suas falhas. E estes amigos verbalizavam estas falhas ou o desejo de exibi-las. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e nos desforrar dele. Mas Jeremias, no meio de toda esta angústia perseguidora, diz que o Senhor está ao seu lado como um forte guerreiro. Por isso, os que o perseguem cairão vencidos. É a segurança e a esperança que Isaías alimenta. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. E aí vem um desabafo clássico que só encontramos em Jeremias. Jeremias 20, versículo 11. Eterna infâmia que nunca se apaga. Eterna infâmia que nunca se apaga. Uma frase única nas profecias e está em Jeremias. Jeremias 20, 11. Ele clama: ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, eu te rogo que tu me faças ver a tua vingança sobre eles. Pois eu te declarei a minha causa. E então convoca a comunidade dos aliados, dos justos, dos que contemporizam com ele. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. O salmista hoje nos ajuda a rezar dizendo: ao Senhor eu invoquei na minha angústia e Ele escutou minha voz. Praticamente é Jeremias que volta a dizer isso, agora nos sentimentos e na similitude orante do salmista. No Evangelho de São João, encontramos os contendores de Jesus prontos para apedrejá-lo, como se encerrou o Evangelho na Santa Missa de ontem, no capítulo 10 do Evangelho de João. E Jesus parece que dá uma parada, uma pausa, olha bem na cara deles e pergunta: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas, por qual delas me quereis apedrejar? E eles que respondem: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. E aí
começa de novo uma contenda verbal entre Jesus e os judeus, porque Jesus vai buscar na palavra, na Bíblia, o fundamento para ele declarar a sua divindade. Se a palavra de Deus disse: vós sois deuses, para falar dos filhos de Deus, ora, disse, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses às pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus? A mim, que o Pai consagrou e enviou ao mundo. E aqui Jesus chama em causa as obras do seu Pai, dizendo que ninguém se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. E aí, outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado. Ou seja, é necessário mudar de mentalidade. Esta localização que João faz de Jesus em relação a João Batista diz bem da crítica que o próprio João está fazendo aos judeus. Se não muda a mentalidade, se não morre e ressuscita nas inspirações, se não se volta ao Jordão para mudar de mentalidade e de vida, é claro que vão matar o autor da vida. E Jesus permaneceu ali, permanece no lugar onde é necessário ouvir a palavra do apelo da metanoia, metanoiete, para poder se converter e mudar a conduta. Mas os judeus estão longe disso, embora esta localização de São João fosse mesmo na Judéia. E João diz que muitos foram ter com Jesus e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E começam a dar testemunho dele e, conclui João de novo, como nos dias passados, e muitos ali acreditaram em Jesus. Quando é que acreditam em Jesus? Quando se vai ao batismo, quando se volta ao lugar onde a conversão se efetiva, onde o grito de Deus é ouvido pela voz de João Batista e se muda de vida pelo batismo. Este é um convite, evidentemente, a todos na igreja para se preparar nestes dias que são os últimos da quaresma deste ano, para que a Páscoa seja celebrada nesta mudança de mentalidade e de conduta. Se não mudar a cabeça, a conduta não muda. E isso é grave para os nossos tempos, que tem muito blá blá blá, que tem muita conversa fiada, que tem muito fake, que tem muita enganação, que tem muito desperdício verbal, parlamentar, mas a conduta está longe daquilo que a palavra diz. Que Deus nos abençoe para que não tenhamos que cair nos mesmos erros dos judeus. Falar muito e fazer pouco. Pior ainda, querer eliminar do mundo dos justos aquele que dá testemunho de Deus a partir das suas obras. A todos uma sexta-feira muito feliz. Hoje temos as últimas caminhadas penitenciais, uma última caminhada penitencial da quaresma, e desejamos a todos bom proveito de tudo nesta feliz sexta-feira da quinta semana da quaresma. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.